Ok? Só um minutinho. Tá processando aqui a gravação. Pronto. Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar a apresentação do trabalho de TCC1 do aluno Matheus Ferreira Lustosa. Matheus, você tem de 10 a 15 minutos para fazer sua apresentação. Boa sorte. Ok, obrigado. Sistema de informação da Universidade Aberta do Piauí, em parceria com a UF. Vou fazer aqui minha defesa de TCC. Cumprimentar a banca, professor Lucinaldo, nosso tutor, professor mestre Alan Jason e o professor mestre Maurício. Meu trabalho tem como tema Songa Jobs como título, Songa Jobs. Subtítulo: uma aplicação web para contratação de serviços no município de São Gonçalo do Gurgueia. Aqui a gente tem um sumário desse trabalho. Introdução. No contexto social em que se encontra o mundo, a utilização de tecnologia para os mais diversos fins é cada vez mais comum no dia a dia da sociedade. Deste modo, a criação de sistemas de informação, os SIs, que possam fornecer agilidades às mais diversas atividades rotineiras se faz necessárias. No cenário que a gente tem atualmente do mercado, esses sistemas de informação, ele acaba sendo muito importante na questão da contratação de serviços, seja ele para quando você vai fazer algum tipo de reparo da sua casa ou qualquer um outro semelhante. Temos hoje muitas plataformas que já trabalham dessa forma, como é o serviço de delivery, alguns bancos também utilizam muito. Acaba sendo uma coisa mais prática e que leva mais informações aos clientes. Baseado nessa tese, que hoje a gente encontra uma dificuldade muito grande quando você vai contratar um serviço, às vezes porque você não encontra muitas informações sobre o profissional. E aí tende a contratar aquele que seja talvez o mais popular, mas não necessariamente seja o melhor profissional, né? Tem a justificativa com o advento da internet, as aplicações da rotina das pessoas, resolvendo problemas e agilizando o cotidiano da vida. No país, quando se procura obter informações, acessar arquivos ou se comunicar, 64% dos brasileiros fazem o uso imediato de aplicativos para celular. Uma das coisas importantes nessa questão, que quando você vai solicitar um serviço desse, alguma coisa, para você obter informação, primeiro você vai utilizar o celular, acaba fazendo com que a maioria dos profissionais ou empresas que oferecem serviço, acabam buscando melhorar cada dia mais o desempenho e a qualidade do serviço para que fica num patamar digamos, de aceitação ou qualquer outra coisa assim semelhante. E a questão dos dados que vai estar mais as informações da empresa quanto à qualidade, preço ou custo-benefício do serviço vai estar mais visível para os clientes. Problematização. A região do extremo sul piauiense se encontra em uma situação de baixo nível de desenvolvimento tecnológico
no que diz respeito à ação de mão de obra especializada e restrita a um pequeno de trabalhadores já conhecidos na região. Desta forma, monopolizando os serviços informais, oportunidade no mercado de trabalho local. Aqui uma prática muito comum, por exemplo, aqui na cidade interiorana, São Gonçalo, quando as pessoas vão contratar um tipo de serviço ou profissional, geralmente eles recorrem a grupos de WhatsApp favorecidos, um percentual pequeno de profissionais, porque ali nos grupos acaba podendo vir ter um terceiro profissional que não está inserido no grupo e nem é muito problema, mas que oferece um trabalho melhor para a sociedade, para as empresas ou qualquer coisa assim desse tipo. É muito importante essa questão da divulgação, como é feita a divulgação desses serviços, desses prestadores de serviço, porque aí você vai ter uma série de informações, quando ela é uma divulgação mais ampla, você vai ter uma série de informações que acaba levando você a contratar um serviço, digamos que mais de qualidade melhor e de um custo-benefício mais em conta. Vamos ver um MTT que nada mais é do que uma aplicação, uma versão de uma aplicação utilizando o desenvolvimento progressivo de aplicações web para a contratação de serviços também. A ideia é expandir de acordo com for desenvolvendo, testando e vendo o impacto, a gente vai expandindo para a região inteira. Os objetivos específicos, eu elenquei alguns aqui. Analisar os requisitos do sistema que será desenvolvido, documentar como a população local se adaptará à aplicação criada. Essa ideia é a gente desenvolvendo e proporcionando para as pessoas, a gente vai estar analisando como que vai positivo, negativo, o percentual de aceitação que isso vai ter, né, na cidade e na região inteira. Da fundamentação teórica. Aqui para a gente entender um pouco sobre as tecnologias e as tecnologias utilizadas ou abordadas nesse trabalho, temos duas aplicações. São sistemas projetados para serem executados em navegadores, que por sua vez acessam em ambiente distribuído, que é a internet, onde a aplicação pode ser dividida através do protocolo HTTPS, que é esse protocolo. Ele atua criptografando os dados entre computador e o servidor. É um protocolo muito importante nessa atividade. Tem Progressive Web Apps, que é o PWAs, pode ser um aplicativo móvel. PWAs são especiais nas questões de usabilidade de usuário, pois através dessa metodologia, desde o primeiro momento, ao acessar uma nova aba de navegador, o de quaisquer instalações em seu aparelho. É importante porque quando tudo mais rápido e prático ali, sem necessidade de estar instalando aplicativo móvel e tal,
aí atua dessa forma, na PWA. Metodologia. Em seu trabalho, o Gentil, 2019, orienta que para a confecção e disponibilização de um software é preciso seguir etapas bem definidas e que estejam umas dessas etapas. Esse trabalho aqui, ele abrange algumas etapas, que é a busca de profissionais já existentes na região e as qualidades. Tem também a questão do levantamento de requisitos, que é uma coisa a ser seguida. E, sobretudo, a fase de desenvolvimento e teste, que a gente vai ficar observando como vai ser o impacto no uso e no desenvolvimento dessa aplicação aqui na região. As análises de soluções pré-existentes no mercado se fazem necessárias, já que algumas destes aportes já se fazem presentes, para criar uma aplicação que oferece um serviço parecido com outro, é preciso um diferencial para que o mesmo se destaque e se torne útil quando utilizado. É uma das coisas que a gente busca diferenciar de outros, é essa questão da qualidade e da segurança também da plataforma, que busca ter uma confiabilidade maior. Caracterização da região de estudo. São Gonçalo é uma cidade localizada ao sul do estado, fica a 797 km da capital, e tem como principal fonte de renda as atividades agrícolas. Mas, sobretudo, foi instaurada uma obra aqui em meados de 2018, outubro de 2018, começou a instaurar uma obra aqui de energia solar e aí acabou estimulando várias outras atividades, como questão do próprio comércio local, supermercado, restaurantes, bares, acabou tendo pousadas, acabou tendo um upgrade grande, né, nessa questão aí desses serviços. Aqui nós temos o cronograma desse trabalho, que a partir do mês de agosto foi desenvolvida a busca de prestador de serviço, aí tem agosto também análise de soluções resistentes, que tem a mesma finalidade, levantamento de requisitos. Agosto e setembro a gente vai fazer o teste, desenvolvimento de testes, o uso da aplicação previsto para outubro e novembro, a obtenção dos resultados, com as análises de como está sendo o uso e como que se diz? Me fugiu a palavra aqui. O uso e a integração da população, tudo atrelando uma coisa só. Como que a população está reagindo com o uso dessa aplicação. Revisão bibliográfica, que a gente vem fazendo também, vai continuar acompanhando aí até novembro, e a escrita até dezembro, e a escrita do trabalho também, que a gente vai fazer, como demonstra aí no cronograma. E aqui tem algumas referências que ajudou a elencar esse trabalho, para a gente desenvolver esse trabalho aí, dessa aplicação web. Basicamente, é isso. Ok. Eu, Matheus? Sim. Eu vou pedir que... Estou ouvindo um fone de ouvido aí, tá dando microfonia. O meu? Uma caixinha de som ligada aí, alguma coisa? Não, aqui só tem um climatizador ligado ali, mas... Faz assim, só desliga teu microfone, aí tu liga só quando for falar. Ok. Bom? Eu não sei se para os professores aí também aconteceu, mas para mim sumiu a apresentação na metodologia, sumiu a tela da apresentação. Não sei para vocês aí.
A minha sumiu um pouco antes para mim e o áudio dele estava cortando constantemente. Mas é problema de conexão. Foi algum problema de conexão, estava travando para mim. Perfeito. Vou aproveitar, então, aí que o professor Maurício já está com o microfone ligado para fazer as suas colocações sobre o trabalho do Matheus. Por favor, professor Maurício. Inicialmente, boa tarde, Matheus. Os outros a gente já vem de uma caminhada, já iniciada anteriormente. Mas, mais uma vez, boa tarde. Matheus, inicialmente, parabenizar você e ao professor Alain pela escolha do trabalho. Parabenizar também pela organização em si do trabalho. A gente vê algumas pequenas lacunas, né, que devem ser preenchidas no decorrer do trabalho e também algumas correções. Eu vou citar aqui, ou tentar ser breve, até mesmo porque a gente tem um tempo, né? E, diferente da outra, eu não vou apresentar, porque senão eu me perco ou me prendo e quero mostrar tudo o que eu vi aqui. Então, Matheus, eu tenho algumas observações que devem ser feitas, eu fiz todas elas no arquivo. Esse arquivo eu vou disponibilizar com os comentários para o professor Alain e ele te repassa. Então, está tudo documentado, está tudo comentado. E, principalmente, os erros. Eu encontrei aqui alguns erros de escrita, né? Com relação à questão da utilização de algumas expressões que devem ser alteradas, eu acredito que aqui não foi erro grafia mesmo, né, ortográfico, e sim erro de digitação. Tem algumas palavras que precisam ser corrigidas ou alteradas. Às vezes, tu usa uma determinada expressão que ela não ficou bem dentro do contexto. Então, eu vou fazer o comentário e dizer, sugerir a alteração, mas, lógico, isso são sugestões. Quem vai decidir se, de fato, essas alterações serão feitas é você, juntamente com o seu orientador. Tem a questão de siglas, que precisa ser corrigida quando a gente utiliza siglas. A exemplo, na introdução, logo no início, página 4, quando tu coloca sistemas de informação, e tu coloca a sigla entre parênteses. Então, tem uma regrazinha que a ABNT define como deve ser feito. Sistema de informação é uma palavra que ela é uma palavra de evidência dentro do teu trabalho, então ela merece um enfoque maior, então é necessário sempre que tu cita essa palavra, você dê uma evidência maior, colocando as primeiras letras em maiúsculo, colocando em negrito, dando destaque para essa palavra. Então, é uma dica que eu dou com relação às palavras mais fortes dentro do teu trabalho. Tem erros com relação às citações, né? Quando tu faz aqui, eu vejo que tu utilizou aqui citações, tu tá tratando todas as citações como citações indiretas, mas eu verifiquei aqui que tem algumas citações que elas são citações diretas longas, e tu tratou ela como direta curta, então isso deve ser corrigido dentro do teu trabalho. Então, eu aconselho tu dar uma revisitada na ABNT sobre citações, que tem diferentes tipos de citações, quando, na verdade, aqui tu está tratando todas como se fosse um único tipo. E há, basicamente, em tese, há 3 tipos de citações, e essas citações elas podem mudar de acordo com a situação em que ela ocorre dentro do texto. Então, acaba sendo mais. Eu estou até cometendo um erro em dizer que só são 3 tipos de citações. Mas nós temos diferentes tipos de citações e essas citações elas têm uma regra de escrita, de formatação. Quando ela tem até 3 linhas, quando ela tem mais de 3 linhas, se ela aparece no início do texto, se ela aparece no final do texto, no final do parágrafo, então tudo isso tem que ser observado. Lá na tua justificativa e na tua apresentação, tu faz uma menção aqui a um percentual, 64%. De onde foi que saiu esse 64%? Ou seja, tu fez alguma pesquisa
Ou tu se baseou em algum levantamento feito por alguma outra instituição, por algum site, por algum autor, algum livro, algum artigo. Então, tu tem que dizer de onde veio esse dado. Da mesma forma como tu faz afirmações, dizer que a tecnologia, determinada tecnologia, ela tem evidência dentro do mercado. Então, você, enquanto autor e autor, pesquisador inicial, você não pode fazer essa afirmação. No momento, não, porque o teu trabalho ainda está construindo. Quando você faz esse tipo de afirmação, você precisa citar um autor, você precisa referenciar, você precisa procurar autores que já trabalharam com essa tua temática para dar veracidade àquela tua fala. Então, simplesmente, tu não pode estar fazendo essas falas sem uma comprovação. A exemplo, esse 64%, né? De onde foi que saiu? Então, cita de onde foi que tu pegou. Então, tem que ter muito cuidado para depois tu não incorrer naquela palavrinha que normalmente os escritores têm muito medo, né? Principalmente os pesquisadores, o plágio, para você não ser acusado de plágio. Então, tem algumas coisas dentro do teu trabalho nesse sentido que precisa ser corrigido. Com relação à problematização, eu vejo que tu coloca aqui inicial, ela precisa ser mais ampliada dentro do teu texto, né? Essas discussões. Com relação à formatação dos tópicos, precisa também fazer essa correção, porque há uma regra de como esses tópicos devem aparecer dentro do texto. E passando lá para a tua metodologia e para o teu cronograma. O teu cronograma, tu já está... E esse erro eu tenho percebido que foi em todos os trabalhos que eu li. Todos vocês já estão colocando como se todas essas atividades de desenvolvimento de software elas já estivessem sido iniciadas. Aí eu te faço a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Tu colocou aqui que o desenvolvimento e teste do software ele já iniciou e já está ocorrendo. Eu acredito que isso não ocorreu ainda, né? Então, tu tem que ser mais realista com relação ao teu cronograma. Tu tem um erro aqui, onde tu coloca análise de soluções já existentes, né? Que tenham a mesma finalidade. Tem que corrigir aqui, unificar, mesclar essas duas tabelas. É um erro aqui na tua tabela. E tu coloca como se essa análise já tivesse sido iniciada também. Com relação à tua metodologia, tu diz que tu vai avaliar o teu software, mas tu não diz como, tu não deixou claro. Por quê? Tu vai disponibilizar esse software para a comunidade, né? Mas como é que tu vai fazer essa avaliação? O próprio software vai ter um recurso que verifica a quantidade de pessoas, porque tu pode fazer isso até através do Google Play, da Play Store, né? Da Google. Lá tu tem como fazer uma verificação da quantidade de pessoas que baixaram o teu aplicativo, que desinstalaram o teu aplicativo, que baixaram o teu aplicativo, instalaram e continuam utilizando. Então, dá para tu fazer, mas isso fica um pouco, digamos, restrito. Aí, a nível de São Gonçalo, que é o município que tu está se propondo a avaliar, porque tu diz que vai fazer essa avaliação, mas não ficou claro na tua metodologia. Então, eu gostaria de saber como é que tu pretende fazer essa avaliação. Ou, necessariamente, se tu não for responder agora, que tu deixasse isso claro no teu trabalho futuro, né? Como foi feita essa avaliação e quais qual foi a metodologia que tu utilizou? Quais foram os instrumentos? Tu fez entrevista, tu aplicou questionário? Tem que ter alguma forma. Então, isso tem que estar bem claro na tua metodologia. No mais, é só parabenizar pelo teu trabalho, né? Um outro ponto aqui, rapidinho, as referências. Eu encontrei erros aqui em várias das tuas referências. Então, tu precisa rever essa questão das regras das referências novamente. Então, no mais, parabenizar você pelo trabalho, parabenizar o Alan pela orientação e agradecer pelo convite para participar da banca. Obrigado, professor Maurício. Eu
Tem alguma pergunta pendente aí, Matheus, para responder, que o professor Maurício fez, ou não? Não, em relação a essa questão de avaliação, posteriormente eu vou alterar isso aí no trabalho mesmo, e aí eu acabo demonstrando aí. Em questão, algumas falhas que me fugiu da memória na hora, ou a questão daquela porcentagem lá do 64. Eu não me lembro se é do Gentil ou se é... Eu me esqueci o nome do outro lá da referência que eu utilizei. Mas depois eu acabo evidenciando também essa questão. Ok, a minha fala foi mais a título de alerta. O 64 é porque é o que ficou mais evidente, mas há outros pontos que precisam ser revistos, que assim é visível que não são dados teus, né, produzidos por você ou falas tuas, que isso tem que ser corrigido dentro do teu trabalho. Então, é só mais a título de observação. E o que precisa, de fato, ficar claro é essa questão da avaliação. Como é que vai ser feito essa avaliação após a aplicação do software que não está, é claro. No mais, obrigado. Ok, professor. Obrigado. Ok, então agora passo a palavra para o professor Lucinauro para fazer as observações do trabalho. Tá bom, boa tarde, Matheus. Em primeiro lugar, parabenizar Matheus aí pelo trabalho, né, pela ideia, né, também o professor Alan, que orientou muito bem aqui. Né. Na realidade, eu corroboro aqui com o que o professor Maurício falou e vou fazer apenas algumas pequenas colocações, até para não ser repetitivo nas mesmas coisas, né? Então, na realidade, por exemplo, um dos erros aqui, Matheus, falhas na realidade, entenda uma coisa, quando a gente está apontando algumas falhas no seu trabalho, é porque o objetivo do teu trabalho, além de servir o objeto final dele, que vai ser esse sistema que você vai produzir, esse trabalho vai servir para a comunidade acadêmica como pesquisa. Amanhã você vai ser referenciado, assim como você está referenciando alguém. Tá? É por isso que a gente se preocupa em que teu trabalho saia um trabalho bem feito, saia um trabalho conciso, para que amanhã você seja colocado aí para tirar alguma dúvida, alguém perguntar, você tenha propriedade para respondê-lo. Tá? Então, assim, começando aí, eu vou iniciar um scan que eu fiz no trabalho. Eu percebi que o sumário, ele difere, em primeiro lugar, as margens, né? Eu acho que você inverteu as margens do trabalho, né? Fica meio complicado, porque quando a gente geralmente vai avaliar numa banca, o aluno, ele está com o trabalho aberto na mão, olhando o que a gente está fazendo e talvez até rabiscando alguma coisa, né? E aí eu estou sentindo falta disso, por isso fica meio assim, as coisas que a gente fala. Mas assim, se eu analisei teu trabalho, parece que as margens você inverteu. O que era 3 na esquerda, você botou na direita, o que era 3 em cima, ou seja, parece que houve uma inversão nas margens. Fica bem claro, né, quando eu fiz o scan nela, né? Então depois você dá uma olhada na questão das margens, estão bem definidas, tá? E falando no sumário, um erro vem se repetindo aí, que, por exemplo, quando a gente determina no sumário que, por exemplo, a palavra introdução ali, ela é maiúscula e negrita, lá dentro do texto ela tem que estar maiúscula e negrita. Quando o subtítulo 1.1 ele é só maiúsculo, lá também tem que estar só maiúsculo. O subtítulo 1.1.1 ele é minúsculo e negrito, também tem que estar da mesma forma lá dentro. E não está havendo essa concordância, tá? Então tem que haver essa concordância entre o sumário e os tópicos de fato dentro do texto, tá? Então tomar esse cuidado aí. Outra coisa também as palavras que a gente utiliza, né? E aí eu estava fazendo agora uma análise também e percebi, às vezes, a gente pronuncia palavras de uma forma e a escrita é bem semelhante, né? No teu trabalho, lá na página 5, tem 2 palavras que me chamaram a atenção. Inclusive, foi a mesma que eu já tinha falado anteriormente, a palavra eminente e a palavra pungente, né? Eu percebi que talvez, que em vez de eminente, né, a palavra talvez esteja só no lugar errado, porque se não seria eminente, seria iminente, né, uma coisa que está por vir, uma coisa que, né, então assim, o trabalho iminente, o trabalho que
E assim como pungente, em vez de pungente, pujante, ou seja, uma coisa que é mais forte, uma necessidade a vir. Então, às vezes, eu destaquei as duas palavras, eu gostaria que você depois procurasse no dicionário o significado das duas para ver se realmente era aquilo que você queria expressar quando você colocou aquele termo, né? Para ver se realmente se adequa ali àquela situação, tá bom? O termo referências lá embaixo está centralizado, né? Deveria ser de lado. Tá? E tem referências lá também que você cita, mas que não usou. Assim como tem umas que você cita e não está bem claro lá nas referências, né? E aí eu não quero ser repetitivo aí no que o professor falou. Teve uma palavra que eu destaquei aqui, e antes de perguntar sobre o que você entende sobre esse termo, é bem simples, mas antes eu queria dizer o seguinte: a relevância do tema escolhido para o teu trabalho. Muito relevante, muito pertinente, né? Agora sim, o teu trabalho eu lendo, eu percebi mais vontade de que na tua defesa, tá? Eu esperava que você defendesse ele com mais vontade, assim, mas você parece que mais leu de que realmente disse o que eu queria transmitir na mensagem. Então, assim, não me agradou muito a forma como você defendeu a tua ideia. Parece que não é ideia sua, é ideia comprada, né? Assim, é o que deixou parecer, porque o tema é muito pertinente, é um tema bom. A necessidade hoje de reunirmos as potencialidades da força laboral local, dos trabalhadores locais, doméstica, serviço simples de jardinagem é muito importante e é necessário, né? É necessário isso aí. Então, assim, eu espero muito desse teu trabalho, espero que você dê continuidade a ele, né? Para que a gente realmente saia daí com a matriz que não existe na nossa região, né? Nós não temos um trabalho assim. Eu conheço esse aí em outros locais, mas aqui eu ainda não vi. Então, assim, o termo que eu li foi lá no teu objetivo, quando você fala em criar um sistema responsivo, né? Aí na hora eu fiquei, mas o que é um sistema responsivo? O que ele quis dizer com um sistema responsivo nesse contexto aqui? Aí eu gostaria que você me falasse aí, dentro das suas colocações aí, só para finalizar. Mas, assim, parabéns pelo teu trabalho, independentemente da resposta, não vai prejudicar a nossa avaliação, tá? Muito obrigado. Matheus, pode ficar à vontade para responder. Queria pedir só para o solucionário para desligar o microfone de novo. Tiano. Vou desligar. Então, essa questão desse termo, talvez é porque, eu não sei, pode ter sido usado de forma, talvez o termo errado, mas seria dizer, ou um aplicativo ou um site que seja mais simples e seguro, alguma coisa nesse sentido. Pronto? Vou ajudar o Matheus, professor. Ele quis dizer, acho que ele está nervoso, ele quis dizer que ele quer fazer um sistema que se adapte às telas dos dispositivos. É isso, Matheus? Isso, basicamente isso aí. Ó, A questão do nervosismo é normal. certo. Então, agradeço aí as colocações dos professores Maurício e professor Lucinauro. Vou aqui rapidamente falar algumas coisas, né? O Matheus, ele foi um aluno que ele buscou a orientação, né? Ele realmente teve esse acompanhamento. Se houve falhas, eu assumo parte delas, certo? Tem algumas falhas que eu assumo em parte, tem outras que eu vou puxar a orelha, né? Como é o caso da formatação. Formatação, eu fiz um documento, eu fiz vídeo mostrando como que era a formatação do trabalho. As referências aí que foram citadas, o professor Bolsonaro falou das referências, tem trabalho que você coloca lá, mas você não cita durante o trabalho. Tem detalhes de formatação desde o sumário, né, questão de alinhamento, de negrito, de tamanho de fonte, de margem, tudo isso foi colocado e repetido desde o início da disciplina, e o Matheus não vai me deixar mentir, né? Então, são detalhes que precisam de atenção, certo? Porque a gente trabalha no meio acadêmico, a gente está fazendo um trabalho científico, né?
a gente precisa seguir as normas, porque outras pessoas vão ler, como o professor Maurício colocou, o professor Lucinaro colocou aí, detalhes muito importantes para que o seu trabalho, o seu nome seja bem visto, até porque, Matheus, o meu nome vai no seu trabalho, o nome do professor Maurício vai, o professor Lucinaro também vai. Então, nós estamos avaliando o seu trabalho e depois que o seu trabalho estiver no mercado, estiver exposto para a sociedade, o nosso nome ele também está indo junto, tá? Porque nós permitimos que você fizesse aquilo. Então, isso é uma coisa boa, bacana, mas se não é, a culpa é dos professores também, certo? Porque eles não fizeram uma avaliação criteriosa. Então, nosso sentido aqui é de te auxiliar, de buscar, mostrar para você a forma com que o trabalho deve ser conduzido. Então, tem muitos detalhes que precisavam ser corrigidos para apresentar hoje, certo? Não foram, ok? A gente vai avaliar com base no que você entregou, com base no que você apresentou, certo? Mas as correções que você tem para fazer, elas ainda podem ser feitas, porque nós estamos ainda no projeto de TCC, certo? E aí um detalhe que eu chamo a atenção aqui, um outro detalhe também, é em relação ao cronograma. Esse é o segundo trabalho de hoje e é o segundo trabalho que está com o cronograma correto. O cronograma está com o mês de agosto, mas esse era o primeiro cronograma. E aí atualizamos o calendário, reforcei para o pessoal. O calendário agora, o cronograma, ele vai partir de outubro a fevereiro, certo? Então, essa atividade aqui de agosto, na verdade, elas não existem. Nós estamos em agosto agora, finalizando agosto. Então, o trabalho, esse cronograma, ele é feito para o TCC2, que só começa no final de outubro, tá? Então, outro detalhe que tem que ser atualizado, tá? Os professores vão repassar essas observações. Está na gravação também aqui, certo, Matheus? E aí eu peço agora uns minutinhos para a gente discutir sobre a avaliação do seu trabalho. Você pode aguardar aqui na sala que já já a gente retorna com o resultado, tá bem? Professores, peço que entrem na sala privada, por favor.